Irmãos, graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 119, nos versículos 25 a 32. E, meus queridos, é fato que depois de um bom tempo aí parado, né, é fato que muitos dos irmãos alguns não pararam, continuaram trabalhando em casa, mas nesses últimos 2, 3 meses, a vida de muitos de nós deu uma certa parada. E é interessante pensar que, em alguns momentos da nossa vida, essas paradas são providenciais, vindas da parte do Senhor. Entretanto, nós continuamos caminhando, a vida não para, a vida segue. E a vida cristã não é diferente. A vida cristã continua caminhando e o Senhor continua nos conduzindo para a consumação final de todas as coisas, que é a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, a Bíblia nos mostra que enquanto caminhamos neste mundo de sombras, este mundo caído, quebrado por conta do pecado, é fato que nem sempre a nossa vida é um mar de rosas, passamos por dias difíceis. E o Salmo de número 119, especificamente nos versículos 25 a 32, de certa forma mostra um homem que poderia muito bem ser um de nós, ser um cidadão goiano, quem sabe até mesmo um vizinho, alguém bem próximo de nós. Durante todo esse Salmo 119, especificamente nos versículos que nós iremos nos ater nessa manhã, nós vamos ver um homem que passava por tribulações, um homem que passava por momentos de angústia, de dificuldade. E ao mesmo tempo que nós vamos ver é que esse homem precisava não apenas ser amparado, ajudado, mas a didática e a dinâmica do Salmo 119 vai mostrar o tempo inteiro o salmista pedindo ao Senhor não apenas ajuda e amparo, mas também que o Senhor se tornasse o seu professor no que diz respeito à palavra do Senhor. Especificamente nessa passagem que nós iremos ler, nessa parte do Salmo, nós vamos ver um homem abrindo o seu coração. E ao abrir o seu coração, ele revela que de fato era um coração extremamente angustiado, um coração que estava passando por um grande momento de tribulação e aflição, a ponto dele se intitular como um homem que estava totalmente apegado ao pó. Só que o que é interessante na dinâmica dessa passagem do Salmo é que, em meio à dor e o sofrimento, ele percebe que dois caminhos se colocam diante dele. E aí a ideia de que, de fato, ele continuava caminhando, mesmo diante das dores e dificuldades. E o que esse homem vai nos mostrar é que se colocam dois caminhos diante dele quando ele estava sofrendo, um de ilusão e falsidade, e um outro que era confiável e extremamente duradouro. Nós vamos ver no decorrer dessa passagem que, de fato, ele nos mostra que esses dois caminhos eles eram distintos porque um caminho, o caminho de ilusão, era criado por ele, era criado por conta das circunstâncias em que ele estava inserido. E o outro caminho era um caminho confiável, era um caminho criado por Deus, era um caminho que tinha como base justamente a palavra do Senhor. Por isso que nós vamos ver aqui então, nesse Salmo, e aí especificamente nos versículos 25 a 32, o salmista desenvolvendo uma teologia do caminho. Por 5 vezes, no texto que nós iremos ler daqui a pouco, a palavra caminho aparece, mostrando a importância dessa palavra na dinâmica e, ao mesmo tempo, no entendimento dessa porção do Salmo. Então, nessa estrofe do Salmo, nós vamos ver um contraste aqui entre os caminhos do salmista e, ao mesmo tempo, os caminhos de Deus. E o que é mais sublime na didática do Salmo é que esse Salmo começa com o salmista abatido. No decorrer do Salmo, o salmista se volta para a palavra do Senhor ainda mais, e ele finaliza essa porção do Salmo dizendo que ele estava então correndo vigorosa e livremente, não no caminho proposto por ele, não que o caminho que a angústia se colocou diante dele, mas justamente no caminho do Senhor. Então, vamos ler essa passagem, versículos 25 a 32, e a partir daí então nós vamos ver como que é a vida deste homem ou dessa mulher de Deus que de fato ainda caminha nesta terra. Diz assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos, faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra.
Afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Eu quero dividir em 3 partes esse salmo, e a primeira que penso com você é que enquanto caminhamos, enquanto somos homens e mulheres do caminho, de fato nós iremos experimentar o sofrimento, mas seremos renovados pela palavra do Senhor. É certo, queridos, que enquanto cruzamos este mundo à espera da volta do Redentor, nós sofreremos. E não são raras as vezes que o sofrimento que vem sobre nós é por conta do nosso apego e do nosso compromisso à palavra do Senhor. E no decorrer deste salmo, o que nós vamos ver é que o salmista mostra, sim, que o seu sofrimento, e não apenas nessa passagem que nós lemos, mas durante todas as estrofes que compõem esse salmo, é que o sofrimento que advinha sobre a sua vida, ou por conta de inimigos que se levantavam, ou por conta de situações difíceis que surgiam na sua vida, era justamente por conta do seu compromisso com Deus, mais especificamente do seu compromisso com a palavra do Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, se você puder voltar e atentar no versículo de número 24, entenda que, olha que coisa interessante, esse salmo é dividido por estrofes, e aí nós temos a ideia de todo o alfabeto hebraico aqui. Então cada estrofe é um alfabeto hebraico, e nós estamos aqui, a partir do versículo 25, na 4ª estrofe. Então a 3ª estrofe, que é a seção anterior a essa passagem que nós lemos, o salmista, ele termina essa estrofe deleitando-se na palavra de Deus. Só que, atente que no versículo 25 há uma mudança, ou seja, se no versículo anterior ele termina deleitando-se no Senhor, no versículo 25 ele começa essa sessão dizendo que ele está no pó. O versículo 25, o versículo 28... vão descrever o sofrimento do salmista. E o que é mais emblemático nessa descrição do salmista é que ele diz que ele estava ameaçado em 2 sentidos: de ser destruído fisicamente, mas ao mesmo tempo também de ser destruído espiritualmente. Observe que no versículo 25, a descrição que ele faz de si mesmo é algo, de certa forma, chocante, quando ele fala: minha alma está apegada ao pó, que literalmente é que a sua alma estava presa ao pó. Aqui ele aponta para uma situação de humilhação extrema. O que nós temos aqui é uma metáfora da vulnerabilidade em que o salmista estava, a ponto, e aí a ideia no hebraico lá nos ajuda melhor a pensar sobre isso, de que essa situação era tão triste, tão lastimável, que ele estava aqui literalmente esperando pela morte, ou seja, ele se encontrava em uma situação sem poder nem mesmo ou ter forças para continuar trilhando o caminho da vida. E é fato, queridos, que, vez ou outra, parece que algumas lutas que nós nos deparamos na vida, parece que nos leva literalmente, ou nos joga literalmente à lona, como era a descrição aqui do salmista. Algumas situações na vida que passamos nos colocam em situações tão vulneráveis que realmente parece que estamos presos ao chão, e a única situação, ou a única porta que parece se abrir diante de nós é justamente a morte. Por isso que no versículo 28, ele vai afirmar que a sua alma de tristeza veste lágrimas. E aqui, meus queridos, às vezes nós lemos um texto como esse e não paramos para pensar na dimensão do que o salmista está dizendo aqui do seu sofrimento. Quando o salmista fala aqui sobre verter lágrimas, a ideia é que sua alma está escorrendo entre as lágrimas que eram derramadas dos seus olhos. Então, observe a dimensão da sua dor, ou seja, a sua alma se derretia entre as suas lágrimas. E aqui evoca a dissolução do seu ser, ou seja, a dor na sua alma era tão intensa que a vontade de viver ia, de certa forma, escorrendo entre as lágrimas que iam saindo dos seus olhos. E neste mundo caído, mesmo nós, cristãos, amantes da palavra do Senhor, nós podemos sim experimentar momentos em que os nossos olhos serão pequenos para conter, vamos dizer assim, a quantidade imensurável de lágrimas que correm deles. Literalmente parece que iremos morrer de tanto chorar,
Parece que o nosso mundo irá acabar em lágrimas. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma senhora, e fui junto com o sobrinho dela, e era uma senhora já de idade, tinha seus 80 anos, e nós chegamos na casa dela, e ela era uma mulher que gostava de pintura em tela, e eu fiquei observando que na sala dela tinha um quadro em destaque. Um quadro era uma lágrima muito grande e um olho pequeno. Eu fiquei intrigado com aquela imagem e perguntei para ela, já que havia sido ela que tinha desenhado e pintado, eu perguntei o que significa esse quadro. E ela me contou o que gerou aquele quadro. Ela falou, olha, um dia eu recebi a notícia que o meu filho tinha morrido num acidente de carro. E a dor foi tão intensa que a única forma que eu consegui expressar a dor da minha alma foi desenhando. E o significado daquele desenho para ela era que naquele momento os seus olhos eram pequenos demais para as grandes lágrimas de dor que saíam da sua alma. De fato, queridos, diante do sofrimento, o que nós vamos ver o salmista fazer aqui nos versículos 25 e 28, não é simplesmente pintar uma tela. Tem o seu valor, lógico que tem. Mas o que o salmista faz aqui é algo mais profundo ainda. Diante do sofrimento, o que o salmista faz é se voltar para a palavra do Senhor. Então, tanto no versículo 25 quanto 28, o pedido por socorro e fortalecimento é segundo a palavra de Deus. No versículo 25 e 28, ele usa duas expressões importantes: vivifica-me e fortalece-me segundo a tua palavra. Então aqui o salmista está reconhecendo que se ele se afastasse da palavra de Deus, nenhuma esperança existia para consolo da sua alma. E aqui a expressão vivifica-me, literalmente é um pedido para que o Senhor pudesse trazê-lo de volta à vida. Essa palavra envolve um revigoramento e a renovação do seu ser. Então, se ele dizia, olha, por tanto sofrimento a minha alma está se escorrendo entre as lágrimas, aqui ele está dizendo, Senhor, na tua palavra faz com que esse processo seja revertido. Mais do que isso, ele ainda fala, fortalece-me, e aqui é literalmente no sentido de levantá-lo das ruínas. Se no versículo 25 ele fala que sua alma está pegada ao pó, aqui ele está dizendo, somente Deus, através da sua palavra, é aquele que pode sim me levantar do pó das ruínas. E aqui em ambos os pedidos, a mudança em seu ser passa pela palavra de Deus. É através da palavra de Deus que o salmista percebe reavivamento e força para continuar seguindo a vida. E Deus sempre, meus irmãos, sempre vem em auxílio do seu povo através da sua palavra revelada. É através da palavra do Senhor que nós lemos não apenas suas palavras de amor endereçadas a nós, o seu povo, mas também as suas promessas. Promessas essas que nos renovam e fortalecem. Por isso digo para você nessa manhã que a nossa vida pode estar em colapso, mas Deus renova a nossa esperança é através da sua palavra, é o poder de Deus revelado através de sua palavra, que vem em auxílio daqueles que se colocam diante dele e nele confiam. Então, diante de qualquer sofrimento, aqui o que o salmista descreve, que o maior remédio para a sua alma, para a nossa alma, é justamente a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz o salmista de volta, bem como também a nós, traz a nossa vida de volta, bem como nos levanta das ruínas. Mas o salmista prossegue, e além daquilo que foi dito, ele ainda nos fala um segundo ponto, daqueles homens e mulheres que seguem nessa vida caminhando. Ele diz que nesse caminho que nós trilhamos, nós dependemos de Deus para nos manter no caminho correto. No momento de crise, meus irmãos, o salmista sabia que havia lições a serem aprendidas na escola da vida. E aqui o que é mais extraordinário é que ele vai nos falar que o seu professor, quem iria lhe ensinar, era justamente Deus através da sua palavra escrita. Por isso que no versículo 26, observe que ele diz que expôs, ou seja, ele tornou conhecido diante do Senhor aquilo que estava lhe acontecendo. Então, o salmista aqui nos ensina uma verdade preciosa. Meus queridos, às vezes,
Nós pensamos que é errado expor ao Senhor aquilo que está nos afligindo. Às vezes pensamos que é errado contar ao Senhor aquilo que estamos passando na vida, que está machucando o nosso coração. Nós pensamos erradamente que nós devemos represar as nossas lágrimas e não contar ao Senhor o que de fato está nos afligindo. E muitas vezes, por não fazermos isso, é que nós escolhemos, é que nós tomamos decisões contrárias à palavra do Senhor. Então, atente no versículo 29, que ele pede para o Senhor afastá-lo do caminho da falsidade. Olha só, o seu pedido na aflição não é para o Senhor simplesmente trazer consolo sobre ele, mas é mais do que isso, é para o Senhor manter os seus pés longe daquilo que era falso, longe daquilo que era ilusório, irreal. O salmista pede, diante de dias de sofrimento, a santificação dos seus caminhos. Ele pede ao Senhor para mantê-lo longe de caminhos tortuosos. E aqui é importante entender que o caminho da falsidade nem sempre é aquele que de cara sabemos que é errado e que naturalmente nos afastamos dele. Não, meus queridos, o caminho enganoso é aquele que parece certo, mas que nos conduz à perdição. Em alguns momentos, os caminhos errados se colocam diante de nós como caminhos piedosos. Às vezes é o caminho mais curto, menos doloroso, mas a Bíblia nos explica que esse é o tipo de caminho trágico que nos leva à destruição. Assim, a petição do salmista, como descrita no versículo 26, ela foi atendida. E o salmista então diz: tu me valestes. Aqui, literalmente, o Senhor se inclinou os ouvidos, o Senhor ouviu a sua oração. Contudo, o salmista, diante do sofrimento, ele está dizendo para nós aqui que ele não pecaria. Ele não pegaria atalhos ou caminhos ilusórios se ele não tivesse sido instruído e guiado pela palavra de Deus. Repare que no versículo 26 ele fala: ensina-me os teus decretos. E aqui é um pedido que ele repete, porque no versículo 12 desse mesmo salmo, ele já havia pedido isso para o Senhor. E o que eu acho extraordinário nesse salmo é que, aqui como lá no versículo 12, o que o salmista está pedindo não é simplesmente que ele pudesse abrir a Bíblia e ler. Não, ele está dizendo: Senhor, o que eu peço para o Senhor é que o Senhor que escreveu a palavra, que nos deu a palavra revelada, que o Senhor não apenas como o autor do que foi escrito, o Senhor também seja o meu professor. No versículo 27, o seu pedido é para o Senhor fazê-lo atinar, ou seja, Senhor, me ajuda a compreender a lei do Senhor como um perito. O salmista aqui pede uma compreensão muito mais profunda, algo que vai além de um mero entendimento das palavras, mas uma compreensão do próprio autor das palavras escritas. Isso só acontecerá, como descrito no versículo 29, se Deus o favorecer com a sua lei. E aqui novamente o salmista pede a Deus que lhe dê o privilégio de conhecer a sua lei. E essa expressão favorece-me aponta para Deus sendo gracioso para com alguém. Aqui é um lembrete de que a lei de Deus é uma dádiva divina do Senhor para o seu povo. Mais do que isso, essa expressão favorece-me é no sentido não apenas de Deus dar conhecimento da sua palavra, mas ao mesmo tempo dar a graça de viver por ela e através dela. Então, novamente aqui o salmista pede ajuda ao autor da palavra para entendê-la corretamente. E Deus, meus irmãos, Deus é gracioso para conosco, não apenas quando nos dirige a sua palavra, quando nos ensina aquilo que é certo daquilo que é errado, quando nos conduz pelo caminho correto e não pelo caminho errado, mas como o Senhor também nos explica e aplica a sua palavra em nosso coração. Uma das grandes ênfases dos reformadores foi justamente que a palavra escrita de Deus revelada e a atividade do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, caminham juntos.
Meus irmãos, o Espírito Santo fala através da palavra. Então, se nós desejamos crescer na graça, nós precisamos estudar a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, pedir que Deus, através do seu Santo Espírito, seja o nosso professor. E digo para você que, a menos que Deus nos ensine pelo seu Espírito, nós seremos rapidamente levados a vários erros. E, ao mesmo tempo que o salmista nos mostra que o meio de sermos preservados do erro, principalmente em dias de calamidade espiritual, física, emocional, é sendo instruído por Deus através da sua lei. Além disso, o salmista ainda finaliza essa porção do Salmo, nos mostrando um terceiro e último ponto, falando que homens e mulheres no caminho, eles de fato resolvem seguir no caminho determinado por Deus. Ele finaliza esse salmo falando sobre isso. O salmista, diante da dor, o que nós vamos ver é que ele não apenas ora pedindo ao Senhor que lhe ensine a palavra, que o afaste do caminho tortuoso, mas ele também decide percorrer o caminho da verdade de Deus e evitar aqui o caminho da falsidade. E o caminho correto aqui, queridos, é o caminho da fidelidade. E para trilhar esse caminho é necessário, sim, não apenas saber que aquilo é errado ou que aquilo é certo, de acordo com a palavra do Senhor, mas de fato obedecer. Por isso que o salmista então toma uma atitude, no versículo 30, escolhi o caminho da fidelidade. E aqui, meus irmãos, o salmista ele toma uma decisão racional. Ele pensa, ele reflete. Não é algo assim, de impulso, não. A dinâmica dessa estrofe nos mostra que o seu pensamento racional ele vai sendo construído e vai numa crescente. Então, quando ele decide fazer aqui, olha, eu vou tomar o caminho da fidelidade, ele está simplesmente decidindo sobre algo racional que lhe traria benefícios. E aí, então, observe que os três verbos que iniciam os versículos 30 a 32 apontam para essa decisão tomada do salmista. Ele diz, olha, eu escolhi, eu apeguei e eu percorrerei. Interessante é que a expressão escolhi no versículo 30, aqui é no sentido de ser algo testado, algo provado pelo fogo. Ou seja, sua decisão em viver no caminho indicado pela palavra do Senhor é algo que ele já havia provado. Ele sabia que aquilo era correto, que aquilo era confiável de se seguir. E aqui a sua decisão é que, de fato, seguir o caminho do Senhor, para ele, é uma decisão que não tem volta, é inegociável. E não tem volta, queridos, porque o caminho da verdade é um caminho confiável, porque quem o traçou e, ao mesmo tempo, quem nos conduz nele, é confiável. Então, logo, a decisão do salmista no versículo 30 é viver de acordo com a palavra do Senhor, é conformar o seu caráter e a sua conduta, a sua palavra, as suas ações, de acordo com a lei de Deus. E é verdade que a realidade é que devemos escolher sempre o caminho certo. Meus queridos, ninguém nunca tropeça no caminho certo. Se vamos viver para Deus, nós temos que aprender e obedecer a sua palavra. E nós devemos fazer isso, nos aplicando firmemente a esta tarefa. E aí, atente para o versículo 35. Olha como que a decisão do salmista é enfatizada pelo seu apego aos testemunhos do Senhor. E aqui apego é no sentido de fidelidade. Só que, olha que coisa mais interessante. Essa palavra apego é a mesma palavra que apegada ao pó no versículo 25. Então, se no versículo 25 o salmista estava apegado ao pó por causa da sua humilhação, aqui no versículo de número 31, ele é encontrado apegando-se à palavra de Deus. Ele está tão firmemente apegado à lei de Deus, que ele não pode ser separado dela. E tal apego, tal fidelidade à palavra de Deus, ele vai nos dizer que é a forma dele não ser envergonhado. E aqui, olha que coisa extraordinária, essa expressão envergonhado é no sentido de não ser levado à ruína, de não ser jogado no pó. E de fato, quando nos apegamos à palavra de Deus, nós não experimentamos a ruína
da nossa alma. Meu irmão, minha irmã, mostre-me um homem apegado à Bíblia que tem a sua vida espiritual em ruínas. Eu digo para você procurar um, que você não o encontrará. Então, dessa forma, a estrofe termina no versículo 32, com o salmista determinado a correr no caminho da obediência, em vez de simplesmente saber qual é o caminho errado e evitá-lo. O salmista diz no versículo 32, percorrerei o caminho dos teus mandamentos. E aqui literalmente é que ele decidiu correr a soma de toda a lei de Deus. E aqui correr não é no sentido de urgência. Correr aqui é uma adesão resoluta de fidelidade à revelação escrita de Deus. E esta decisão de correr o caminho da fidelidade, exposta na palavra do Senhor, ele vai nos falar que só é possível por conta de uma compreensão ampliada das Escrituras. Essa expressão, alegrares, aí que nós lemos aí no versículo de número 32, no final, que foi traduzida em português como alegrares, no hebraico significa literalmente expandir o espaço, aumentar o espaço de uma tenda, ou seja, através da palavra, a compreensão de toda a realidade do salmista seria ampliada. O salmista afirma que os homens, nós temos a capacidade, queridos, de fazer avanços no conhecimento das verdades eternas, desde que Deus expanda os nossos corações. Então, logo Deus expande o meu e o seu coração, os nossos corações estão preparados sim, não apenas para andar, mas para correr no caminho de todos os mandamentos do Senhor. Quando Deus amplia o nosso coração, não falta poder, queridos, porque juntamente com o devido amor, Ele nos fornece a capacidade, de modo que os nossos pés estarão prontos a trilhar o seu caminho. O que o salmista nos explica é que a fé nos liberta das amarras do sofrimento para desfrutarmos mais sabedoria do Senhor. O salmista começa essa estrofe dizendo que ele estava no pó, mas ele termina essa estrofe nos mostrando que ele saiu do pó para correr livremente os caminhos do Senhor. E eu quero finalizar esse sermão com algumas implicações, e eu quero nessa manhã fazer em forma de perguntas. E a primeira pergunta que faço para você como implicação desse texto é se, nas dores da sua alma, a Bíblia tem sido verdadeiramente um remédio para você? Perceba que o salmista revela o problema, no versículo 25, a sua alma está pegada ao pó. Só que ele finaliza mostrando o remédio, versículo 31, apego-me às tuas palavras e assim não sou derrotado, não sou envergonhado, não sou jogado no pó. Diante dos combates difíceis da vida, o que o salmista nos mostra é que ele se aprofunda nas promessas de Deus e, ao mesmo tempo, ele nos convida a fazer a mesma coisa. Meu querido irmão e irmã, uma das maravilhas dos salmos, e principalmente os salmos de lamento, e aqui, por mais que não seja um salmo de lamento, nós temos traços nessa parte da estrofe desse salmo que nos leva a pensar em salmos de lamento. Uma das maravilhas dos salmos de lamento é que nos ensina como abrir o nosso coração diante do Senhor em dias de dor. E estes salmos nos ensinam a fazer isso, pois apontam para Deus, aquele que de fato pode trazer da morte, pode trazer à vida aqueles que estavam mortos. Aponta para Deus, é aquele que dá vigor aos cansados, aquele que traz consolo aos chorosos. Então, diante do horizonte da teologia do Salmo 19, esse grito, dai-me vida segundo a sua palavra, no versículo 25, ele caminha por todo o Salmo. E este é um grito de socorro que é dirigido a Deus, o doador da palavra, que a ofereceu a nós como um remédio para a nossa alma. O próprio Jesus nos exortou sobre isso, lá em João capítulo 5, 39, examinar as Escrituras, porque nelas nós temos palavras de vida eterna.
Mais do que isso, o próprio Jesus Cristo, quando foi tentado, citou Deuteronômio 8,4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, bem faríamos se nas tragédias e sofrimentos da vida nós nos lembrássemos o que Deus disse ao seu povo em Deuteronômio 6,24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Então atente para esta verdade. Em dias de sofrimento, não se afaste da palavra do Senhor. Pelo contrário, volte-se ainda mais para ela. Ela foi escrita para o nosso perpétuo bem e para a preservação da nossa vida. E isto, meus irmãos, é importante, porque o sofrimento tem um poder tentador sobre nós. O sofrimento nos leva a buscar outros meios para receber alívio momentâneo que não na palavra do Senhor. E aqui, deixe-me dizer uma coisa, nós como cristãos, nós não temos problemas de forma nenhuma com a inerrância da palavra do Senhor. Nós dizemos, a palavra do Senhor é perfeita, ela não erra, mas nós temos uma dificuldade terrível com a suficiência da palavra do Senhor. Nós dizemos, a palavra veio de Deus, mas ao mesmo tempo, na dinâmica da nossa vida, muitas vezes ela não se torna suficiente para trazer consolo e ao mesmo tempo direcionamento para os maiores dilemas da nossa vida. E aí eu digo para você que no meio das dores da alma, nós somos tentados a abraçar as drogas, automedicação, bebidas alcoólicas, outros abraçam a amargura, o rancor, outros buscam o misticismo, o esoterismo, outros se aprofundam em pornografia e por aí vai. O que o Salmo nos mostra é que o antídoto para qualquer veneno mortal que a nossa alma esteja se deparando é a lei do Senhor. Meu irmão, minha irmã, qualquer outra opção para nos confortar no meio do sofrimento, se não proceder da palavra do Senhor, está fadada ao fracasso. Quando nós estamos na pior, o Senhor se revela a nós através da sua palavra e nos concede a graça de que de fato nosso coração e alma precisa. Uma outra pergunta que faço para você a partir daquilo que nós ouvimos nessa manhã. Nos dias de sofrimento, qual caminho você tem escolhido andar? Em dias de dor e sofrimento, o que nós vimos é que o salmista suplica ao Senhor que o coloque longe do caminho da falsidade. Não só isso, o salmista também depende do Senhor para mantê-lo longe da conduta errada. Nós nos enganamos se pensamos que sabemos trilhar o caminho da santidade em dias de sofrimento. Em muitos momentos, nossas maiores quedas, as nossas decisões mais erradas, são dias de grande vulnerabilidade física e emocional. Além disso, muitas vezes o sofrimento bate em nossa porta para justamente revelar qual caminho o nosso coração tem abraçado. É só você ler Deuteronômio 8, versículos 2 e 3. Nós vamos ver nesse texto que Deus afirma que conduziu o seu povo por 40 anos no deserto, em meio às dificuldades daquela caminhada, porque tinha um propósito. Era para provar, para ver qual caminho realmente aquele povo temia. Por isso que, diante da dor, do sofrimento, qual caminho você tem escolhido? O caminho da falsidade, o caminho da ilusão, o caminho da mentira, ou o caminho da fidelidade? Certamente que muitos de nós escolhemos um caminho enganoso, porque aparentemente é o caminho mais fácil e atraente. Provérbios 14, 12 nos fala sobre isso, que há caminho que aos olhos dos homens parece ser bons, mas que acabam levando à estrada da morte. Porém, a orientação bíblica é que o caminho da fidelidade, que geralmente é o mais difícil, é árduo, é o único que é capaz
de nos levar ao entendimento mais profundo da pessoa e do ser de Deus. E digo para você, nesta manhã, que nós, nesse ponto, nós precisamos de alguém que não trilhou o caminho, mas de alguém que disse que é o caminho. Nós precisamos de Jesus Cristo. E o próprio Senhor, em Mateus 7, falou sobre duas estradas, sobre dois caminhos, sobre dois destinos diferentes. E nós sabemos que o caminho correto que trilhamos, a estrada certa, nós só passamos por ela se de fato estivermos naquele que é o caminho, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu repito a pergunta para você nessa manhã: por qual caminho você tem seguido? Em dias de sofrimento, onde o caminho que você tem escolhido tem te levado? Atente para o conselho de Provérbios 4, 10 a 12. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar, em andando por elas. Não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. A minha oração é que os sofrimentos da vida o leve a trilhar o caminho proposto por Deus em sua palavra. Que as dores da sua alma o leve de fato a trilhar o caminho da fidelidade. E a última pergunta, e aqui finalizo o sermão nessa manhã: as lágrimas do seu coração, você tem visto seu coração ser expandido por Deus e aprendido mais do Senhor? O que o salmista nos ensinou é que em seus dias de dor, o que Deus fez foi justamente isso. Deus alargou o seu coração, lhe dando mais conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, as maiores e melhores lições a respeito do caráter gracioso e amoroso de Deus, muitas vezes nós aprendemos na escola do sofrimento. Meus irmãos, as aflições que nós passamos neste mundo caído são cheias de lições graciosas. As aflições que passamos neste mundo caído nos fazem lembrar que nas Escrituras nós temos a revelação do caráter amoroso de um Deus que muitas vezes envia essas aflições justamente para provar o nosso coração e corrigir, porque Ele nos ama. A Bíblia nos ensina que nós não devemos amar o mundo nem as coisas do mundo. E o sofrimento nos leva diretamente à revelação escrita de Cristo, que chora conosco, porque Ele é um sumo sacerdote misericordioso, que sente a dor do seu povo. Digo para você nesta manhã que o sofrimento é uma grande oportunidade para a nossa alma crescer, que nós não podemos desperdiçar. É uma oportunidade de crescer na graça e no conhecimento ainda maior de Deus e principalmente da sua palavra. Pela graça de Deus, nós podemos ser exercitados e usar as aflições como um período, por exemplo, especial de oração. Devemos ser exercitados na fé, nos debruçando das Escrituras, derramando nossas lágrimas sobre ela, descansando nas promessas de Deus reveladas a nós através das suas páginas. Quando atravessamos dificuldades, a tendência de muitos de nós é nos fecharmos e nos apiedarmos de nós mesmos diante dos nossos problemas. Mas eu quero te falar que isso nunca ajuda a prover a solução. Mas que possamos fazer como o salmista, que o sofrimento aprofunde em nós a confiança, o amor, o zelo, o estudo pela palavra do Senhor. Que o sofrimento aumente em nós o desejo pelas Escrituras. Que os espinhos deste mundo caído, quando eles nos ferirem, nos sangrarem, que Deus expanda o nosso coração, para que possamos ter a compreensão maior da realidade difícil e que nós estamos passando. Que o nosso servir e sofrer de uma vida em Deus possa ser um servir e sofrer de uma alma encharcada com a palavra de Deus. Que enquanto formos homens e mulheres na estrada, que a Bíblia seja assim, a lâmpada e a luz do nosso caminho. Vamos orar? Curva a sua cabeça.